programa Independente de hoje está discutindo se o álcool é a pior droga. E o Tiago, ele estava contando para a gente sobre a história dele. Você já passou por várias internações então, Tiago? Várias internações. Tive um total de 7 tentativas, 7 passagens, entre ela comunidades terapêuticas e clínica involuntária, para tentar deixar o vício das drogas e do álcool, que minha experiência se iniciou aos 12 anos de idade, né? Então, isso, lógico, sempre na festinha familiar, aquela velha história, né? Você começou com que idade e foi com álcool? Com 12 anos, álcool, e depois veio o cigarro e depois as outras drogas, né? Aí, no final, fui usuário de crack. Então, fiquei dos 12 até os 22 anos, né? Vivendo uma vida relacionada a álcool e drogas. O doutor Viana, no outro bloco, tinha dito que muitas vezes a pessoa desenvolve a dependência química porque ela tem uma frustração e aí ela começa a fazer uso de uma droga. Foi o teu caso, Thiago? Na verdade, não. Eu, aparentemente, sim, se você for olhar de fora, nunca tive motivo nenhum para usar droga, né? Eu tenho uma família assim que... Minha mãe, por exemplo, sempre levava a gente na igreja, né? Sempre foi uma mulher muito católica, de oração, e transmitia isso pra gente. Nosso pai, somos em 4 irmãos, nosso pai também, talvez ele não tinha aquela relação amorosa com os filhos, mas também nunca foi uma pessoa agressiva. O problema dele é que ele sempre foi um pouquinho ausente. Mas eu era um jovem muito aventureiro, sabe? Queria conhecer tudo, enfim. Foi a curiosidade. Foi a curiosidade que me levou à droga. Na bebida, né, eu gostava de beber junto com os meus tios, por exemplo, né? Isso já com 12 anos de idade, até antes, né? Nas festinhas, fazia um churrasco, né? Tinha bebida e meus tios incentivavam. Meu pai bebe, mas bebe pouco, né? Eu relaciono isso mais com os meus tios, né? Um tio particular, eu sempre frequentava a casa dele e a gente bebia junto e conversava, e muitas vezes eu saía dali até embriagado, porque é novo, né? 12 anos. Interessante que hoje a informação é tanta, né, que as pessoas, pelo que me parece, estão entendendo que oferecer álcool para uma criança, né, de hoje 12 é crime. Anos, é crime. E assim, na casa, numa festa, né, porque qual que é o discernimento, né, doutor Viana, que uma criança tem, ou como ele vai entender a não se tornar um dependente daquela droga, né? Uma criança tem 12 anos. A cultura que a gente vive é essa, né? Tô triste, vou beber, né? Tô feliz, vou beber. Ah, gol do Corinthians, vou beber. Gol do São Paulo, vou beber. Gol... Tudo é motivo de beber. Então, assim, e isso, muitas das vezes, né, não se tem essa visão, né, o que está sendo oferecido para um jovem, por uma criança, né? Porque talvez, quanto mais cedo se inicia o uso de substância, maior probabilidade de desenvolver a dependência química, né? No álcool, por exemplo. Sim. Então, uma criança de 12 anos, um jovem de 12 anos, não é para fazer consumo de bebida alcoólica, né? Isso ele vai discernir depois dos seus 18 anos, né? Pode acontecer? Sim, existem muitos casos, né? Isso eu acompanho de perto, de pessoas que desenvolvem a dependência química depois dos seus 25 anos, 30 anos, né? Até então nunca teve contato com a substância, mas a probabilidade é bem menor. Quando ainda é jovem, quando né? ainda aumenta quando ainda é jovem. Aumenta quando ainda é jovem, exatamente. E doutor Viana, um jovem tem uma pergunta para o senhor, vamos ouvir? Queria saber por que cada vez mais os jovens querem experimentar as bebidas alcoólicas. Eu não tenho um estudo estatístico claro sobre isso. Eu vou procurar entender a pergunta dela como procurando saber por que cada vez mais se precisa de algum tipo de droga. Com uma história que, de uma maneira corajosa e muito ilustrativa, o Tiago acaba de descrever da biografia dele. A minha resposta tem o seguinte sentido. Essa faixa etária dos 10 aos 15 anos, começa aí pelos 9, 10 anos, o jovem já começa a se libertar das crenças, digamos assim, nos valores familiares, culturais, daquilo que vem pronto, e começa a abrir para conhecer a civilização. E começa a ser exigido do jovem responsabilidades.
que aceite perder os privilégios de criança não tem os direitos de adulto. Uma transição, né? Tem que encarar que é obrigado a assumir responsabilidade. Este momento na vida do ser humano, e aí você, quando disse sem motivo, não tinha motivo, você tinha a sua transição de adolescência, da infância. Eu não quis dizer que não tinha motivo, né? Às não, vezes você teve a gente motivo, olhar de fora, o motivo que temos, tava tudo tá tranquilo, tudo bem, né? mas lógico, tem um motivo, senão não teria entrado na droga. Só que prestam atenção daquele que vai para a droga, para o álcool. Não presta atenção daqueles que vão para o chocolate, para o abuso do sorvete, do chocolate e de outras atividades, até de atividade esportiva. Hoje está muito em voga o jovem fazer esporte radical. Quer dizer, os riscos de morte e a quantidade de mortes que acontece nos esportes radicais, eles não divulgam. Mas por que praticar alguns esportes em que o risco para si e que também provoca para os outros? Então, todas estas situações. Aí vem uma denúncia do que é importante. Pouco se considera os valores naturais e se criam valores imaginários. Então, que a sociedade cria, né? Não, a sociedade estimula muito a imaginação. Tá. E não distinguir o que é valor imaginário do que é um valor válido, digamos assim. É uma cacofonia, mas aquilo que é verdadeiro, que é válido. O que o senhor diria que é um valor imaginário? A crença de que o abuso do álcool, o abuso de droga, do açúcar. Como o bebê está chorando, dá uma balinha para ele chupar. Como se fosse um alívio daquela frustração, né? Agora, doutor Viana, agora no programa Independente a gente tem um quadro que chama Quadro Recomeço. E é bem interessante como a tua história, Tiago, é a história de uma pessoa que teve problema com dependência química e está recomeçando a sua vida. Vamos assistir a história dessa pessoa de hoje. Me chamo Rosana. Em 2013 eu tive um problema com álcool, 2012. Na verdade, sempre tive um pouco, né? Mas ficou mais grave uns problemas que eu tive de família e aí eu comecei a beber. E aí fui perdendo o respeito dos filhos, do marido, e aí fui deixando eles de lado porque eu dava preferência para a bebida. E teve uma situação onde eu tomei uma dosagem excessiva de um remédio e desmaiei, fiquei desacordada por uns dias. E minha filha me viu caída, fui para o hospital. Aí eles resolveram que tinha que tomar uma decisão. Conversando comigo, eu aceitei. Aí procuramos a instituição, vim para cá, fiquei 6 meses. Foram 6 meses assim, mais conscientes da minha vida, porque eu tive tempo de pensar, de refletir, de tudo. E saí daqui com a mentalidade de que você tem que ter força de vontade, coisa que eu nunca tive. Hoje eu evito lugares onde tem bebida. Outro tipo de droga não me atrai, mas a bebida sim. Claro que se eu parar num bar e tiver um movimento de bar, posso até não beber, porque eu tenho essa consciência hoje. Mas vontade eu vou ter. A vontade não passa nunca, né? É isso. Hoje eu estou muito grata, sou muito grata a todos aqui que me ajudaram. E é isso. Viva o Padre Haroldo, né? Animadinha, né? No final ela tem uma esperança ali. Doutor Viana, e como lidar com essa vontade? Né? Ela disse que ela já está longe do álcool, mas que ela ainda tem vontade. Como lidar com isso? Eu quero antes fazer mais um elogio a esta obra do Padre Haroldo, porque pelo jeito ela esteve lá. Sim. Né? O que fazem lá em primeiro lugar? Isolam a pessoa do mundo imaginário, valores imaginários, daquela turbulência que é, muitas vezes, o ambiente familiar e social dela. E puxam a pessoa para prestar atenção na vida, ou seja, criar valores objetivos, como plantar, como colher, como ter asseio, a consequência de ter asseio. Então, são coisas singelas, mas que
sedimento no cérebro da pessoa um recomeço de recuperação de neurônios do cérebro para a objetividade. Os valores imaginários sustentam a subjetividade. Ao passo que esse aprendizado que ela está tendo, e ela honestamente coloca lá no fundo, ainda tem essa crença de que a bebida é uma solução. É preciso encarar essa crença, examinar essa crença. E aí que vem aspectos desses grupos de discussão, da psicoterapia, entende? O trabalho com o simbólico. O que simboliza essa vontade de beber? Né? Com certeza. Então, qual é o conteúdo disso? Quer dizer, seguramente tem ali valores imaginários. Dentro do mundo interno dessa pessoa, com situações atritivas e dolorosas que estão soterradas ali, porém atuando e com uma bandeira de salvação, a bebida. Então é preciso desfazer isso. Doutor Viana, muito interessante o comentário do senhor. O programa está chegando ao fim, então eu quero agradecê-lo pela participação. A você também, Tiago, né? Uma história, um recomeço, né? Há quantos anos já em Sobriedade? Estou indo para o 6º ano, graças a Deus. 6º ano. 6º ano. E com certeza o Tiago conseguiu o que o doutor Viana acabou de falar, a objetividade, né? Ter um projeto de vida, ter um sonho e seguir esse sonho. O programa Independente, essa é a mensagem que ele quer deixar, que é possível se restabelecer depois de um uso de drogas. Se você tem uma sugestão de pauta, manda pra gente. Escreve pra gente, o e-mail está aí no vídeo, que nós vamos com muito prazer abordar esse tema que é importante para toda a sociedade de hoje em dia. Muito obrigada também pela sua participação e eu te espero semana que vem.